Oi, gente, boa noite, bem-vindos. No livro Agenda Cristã de André Luiz, a mensagem é nos momentos graves. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Vamos meditar sobre isso, que eu não entendi bem, não. No Livro dos Espíritos, continuando a introdução, entramos no item 8. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina como a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quanto grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori levianamente, sem tudo ter visto, que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Ainda menos saberíamos dá-los a alguns que, para não decaírem da reputação de homens de espírito, se afadigam por achar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras ou tidas como tais por pessoas cujo saber, caráter e convicções lhes dão direito à consideração de quem quer que se preze de bem educado. Abstenham-se, portanto, os que entendem não serem dignos de sua atenção esses fatos. Ninguém pensa em lhes violentar a crença, concordem, pois, em respeitar a dos outros. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que ele tem. Será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões de si mesma graves, quando propostas ao acaso e a queima-roupa, em meio de um aluvião de outras extravagantes. Demais, sucede frequentemente que, por complexa, uma questão, para ser elucidada, exige a solução de outras, preliminares ou complementares. Quem deseje tornar-se versado numa ciência tem que estudá-la metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir a um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? A resposta isolada que der será forçosamente incompleta e quase sempre por isso mesmo ininteligível ou parecerá absurda e contraditória. O mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. Quem quiser instruir-se com eles tem que fazer com eles um curso, mas exatamente como se procede entre nós. Deve escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Dissemos que os espíritos superiores acorrem somente às sessões sérias, sobretudo as em que reina a perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens afastam as pessoas criteriosas. O campo fica então livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. Que é o que se dará com uma questão grave em reuniões de tal ordem? Será respondida, mas por quem? Acontece como se a um bando de doidivanas que estejam a se divertir se propusesse estas questões: o que é a alma, o que é a morte, e outras tão recreativas quanto essas.
Se querem respostas sisudas, tem de se comportar com toda a sisudez na mais ampla acepção do termo e preencher todas as condições reclamadas. Só assim obterão grandes coisas. Sejam, além do mais, laboriosos e perseverantes em seus estudos, sem o que os espíritos superiores os abandonarão, como faz um professor com os discípulos negligentes. Essa mensagem tem o endereço certo, né? É isso. Vamos continuar aqui com a Gênese, o livro A Gênese. No capítulo São Chegados os Tempos. Vou só ler um pedacinho pequeno que para não se prolongar demais o nosso estudo. A gente vem falando sobre a necessidade da evolução moral, e isso já faz tempo que continua a mesma coisa. A humanidade tem progredido materialmente, fisicamente, em todos os sentidos, é verdade, e moralmente está deixando a desejar, continua deixando a desejar. E a gente tinha falado antes a necessidade de fazerem que que entre nós reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que vão assegurar o bem-estar moral. Então, continuamos. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não se pode realizar sem comoções. Inevitavelmente, existem luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão perturbações passageiras até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as entranhas da humanidade. Então, vamos ficar por aqui. Amanhã a gente continua. E vamos terminar as nossas leituras com a poesia de Constâncio Alves, do livro Poetas Redivivos, psicografado por Chico Xavier. O Cristo e o livro. O vento frio, a noite, o céu que se ilumina. Sorri Jesus na palha sublime epopeia. Depois, Jerusalém, depois a Galileia, o povo, o bem, a paz, a esperança, a doutrina. O Mestre salva, ergue, ampara, eleva, ensina, prunindo o coração e aprimorando a ideia. Depois o escárnio, a cruz, a agressiva assembleia, a morte. E após a morte, a vitória divina. Depois a nova era, a fé profunda e clara, o apostolado ardente enriquecendo a seara, depois de tudo um livro, o Evangelho fecundo. E o livro, a Arca da Vida, em que a luz se condensa, traz o Cristo até nós, por eterna presença, vencendo gerações para a glória do mundo.